Boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, não é o nosso dia principal, né? Nossos dias são terças e sexta-feiras, mas sexta-feiras eu tive um contratempo e decidi que faríamos a nossa reflexão no dia de hoje. E quem não puder aparecer hoje aqui, seja de qualquer forma bem-vindo, dá uma olhadinha a hora que tiver tempo, né? Pra gente não perder não perder o ritmo, né? Não perder o ritmo. Aí quem não puder estudar, pensar sobre isso, pensa mais tarde, né? Em outro momento, tá bom? Eu só quero falar que nós já estamos na lição 38 e não faria muito sentido a gente deixar né? Deixar para trás, porque a gente vai acabar agora em agosto esse livro e devemos começar um próximo. Já estou pensando... Boa noite, Vani. Estou pensando seriamente no livro do Chico Xavier, novamente, né? Boa Nova, do Chico Xavier, que é um livro que eu não sei se vocês sabem, que é um livro de... sabia que na espiritualidade tem folclore? Da mesma forma que nós aqui encarnados temos folclore, histórias, histórias que a gente não sabe, boa noite, gente, histórias que a gente não sabe dizer se é verdade, se alguém inventou, ou se tem um fundo de verdade, ou se é gozação, a gente não sabe direito, mas a gente gosta muito, né? Igual quando a gente fica sabendo da história do Saci Pererê, daquelas histórias que a gente nunca esquece, mas a gente... Boa noite, Ofélia. Mas a gente não sabe direito de onde apareceu. Então, esse livro, Boa Nova, ele vem nesse sentido. Ele é um livro... Ele fala, nós vamos ler, ele fala que é como se fosse... É um livro de folclore lá da espiritualidade. Porque quando a gente pensa em espiritualidade, a gente pensa num lugar muito diferente daqui, né? E não é não, né? Lá tem tudo que tem aqui. Tudo. Absolutamente tudo. Só não tem o invólucro carnal que a gente tem aqui, né? Mas assim mesmo tem o perispírito, que é parecidíssimo, né? Que não tem este peso, mas é parecidíssimo. Então é tudo igual. Então eu tenho a impressão que setembro a gente começa esse livro Boa Nova. Eu acho que na biblioteca do Isabel deve ter o Boa Nova. Mas se não tiver também, é um livro bem tranquilo também, não é de muitas lições também, não é um livro que a gente vai ficar 3, 4 anos estudando, ele também tem 30 histórias só, né? Então, se você for pensar, isso daí dá aproximadamente 6 meses, né, de reflexão. Então, vamos pedir que a partir desse momento estejamos totalmente disponíveis para o alto, que os nossos corações e que a nossa cabeça e o nosso entendimento estejam receptivos para transmitir para o nosso coração essas reflexões, né? Que Jesus
que Maria, sua mãe, que toda a equipe de Maria venha pelo menos nos passar a mão na cabeça, passar a mão sobre os nossos lares, elevar as mãos sobre os nossos lares, né? E que nós possamos dessa pequena conversa tirarmos algo de diferente para as nossas vidas, algum entendimento que ainda faltava, né? Que ainda faltava encaixar, né? Porque saber a gente sabe, mas tem algumas coisas que a gente não leva muito a sério, né? Então que a gente aprenda isso. Então, o capítulo 38, o capítulo 38, ele faz link com o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9. O capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, qual que é o título principal? Honra a teu pai e a tua mãe. Bom, então a gente já tem uma vaga ideia que vamos falar sobre família. O item a que ele se refere é o item 9, ditado por quem? Nada mais, nada menos que Santo Agostinho. Eu adoro Santo Agostinho, eu adoro as puxadas de orelha e o jeito que ele ensina, né? A gente ainda tem muita... a gente é preconceituoso, a gente ainda é muito apegado à nossa família, a gente ainda acha... Boa noite, Naftali. A gente ainda acha que a nossa família é a única que merece tudo, né? Não briga com meus filhos, porque senão vira meu inimigo, né? Filho dos outros não é assim tão importante e a gente ainda tem muito a aprender, né, com relação à família. Tanto tem que os livros estão aí na obra, todos eles nos relembrando isso a todo tempo. E ela faz link com a questão 208 do Livro dos Espíritos. E o livro, esse capítulo onde está inserido essa questão 208, semelhanças físicas e morais. Eu acho que a gente ainda tem muitas dúvidas com relação a isso, né? A gente fala assim, um pai honesto, como é que tem um filho desonesto? Né? Um pai inteligente, um pai que é meio, ou então o inverso, né? Um pai que não é muito inteligente tem um filho brilhante. Ele não herda isso, né? Nós temos muitas dúvidas e a gente precisa ir atrás disso para entender, né? O Kardec também tinha essa dúvida. O Kardec perguntou para os espíritos. E sabe o que ele perguntou? Ele perguntou assim, ó. Muitas vezes os pais transmitem aos filhos a semelhança física. Muitas vezes. Quando ele disse muitas vezes, ele está dizendo que às vezes ele não transmite. Eu acho que sim. Né? Eu acho que sim. O Kardec era pedagogo, ele não escreveria nada pela metade. Ele disse muitas vezes, mas ele não disse sempre. Podem transmitir também a semelhança moral. Então, um homem honesto, ele pode, através dos genes dele,
transmitir moralidade para um filho? Pode, gente. Pensa bem. Qual que é a resposta? Tan, 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 tan. Não. Porque o espírito do pai é diferente do espírito do filho. O corpo procede do corpo. O espírito não procede. Entre os descendentes existem apenas laços sanguíneos. Ou seja, não transmite. É por isso que muitas vezes a gente vê pais, e já ouvimos diversas vezes, até mesmo a nossa família, né? Você fala, nossa, gente do céu, aquele homem é tão honesto, ele não merecia um filho com tantos problemas de ordem moral, né? A gente faz essa referência, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente faz. E acreditem, tá aqui, ó, o Kardec perguntou para os espíritos da verdade. Eles falaram que não. Aí ele pergunta assim, então, de onde vêm as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? Porque eu mesmo, né, sou uma que vivo falando isso, a gente fala assim, olha, meu filho puxou o pai em tudo. A gente não fala isso? Lógico que fala. Olha, meu filho puxou a mãe, ele é igualzinho a mim. Ué, então... Sabe o que responderam para o Kardec? Então, de onde vêm as semelhanças morais que às vezes existem entre os pais e filhos? Ele diz assim, são espíritos simpáticos que se atraem pela afinidade de suas tendências. É que eles são espíritos assim. E eles se atraem e eles estão juntos, reencarnaram juntos, aceitaram a missão juntos, porque eles são muito parecidos. Eles têm muitas qualidades e muitos valores já adquiridos parecidos e muita afinidade e decidem vir juntos na mesma família. Mas não que o pai passe moralidade para os filhos através dos genes, porque não passa. Aí vem a pergunta capciosa. Os pais exercem alguma influência sobre o espírito dos filhos após o nascimento? Porque se você não traz a moralidade através dos genes, a moralidade de maneira geral, né? O comportamento moral. Então, como é que é isso depois do nascimento? Aí a coisa muda. Os pais exercem alguma influência? Sim, exercem uma influência muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Os pais têm por missão desenvolver o espírito dos seus filhos pela educação. E para eles, uma tarefa de muita seriedade, e serão responsabilizados na parte que lhes cabe se falharem. Percebeu? Não é pouco comum a gente ouvir pessoas que falarem assim, olha gente, eu já tentei de tudo, eu agora lavo minhas mãos, meus filhos fazem o que quiserem. Creiam. A nossa responsabilidade com os nossos filhos também é proporcional
até o momento em que ele já é capaz de tomar as decisões por ele, né? Enquanto ele não é capaz de tomar as decisões por ele, você é que ensina. Você é responsável por esse processo onde ele vai adquirir qualidades, onde ele vai adquirir virtudes, né? Por isso que, coitadinho do meu filho, não vou contrariar, né? Deixa ele fazer isso, é só hoje, né? Enquanto ele é pequenininho, tá tudo bem. Aí, quando ele é adulto e ele resolve usar isso na vida moral, porque isso transformou-se, né? Você é responsável por essa má educação, sim. Você vai prestar contas disso. Nós vamos prestar contas disso, né? Infelizmente. Então, vamos lá para a lição do Emmanuel. Espíritas em família não espírita. Quer dizer, nós estamos dizendo, o que a gente está falando? A gente está falando de educação, a gente está falando de família, a gente está falando o tanto que você pode influenciar alguém, o tanto que você pode influenciar uma criança, o tanto que você pode influenciar um adulto, e como é viver com alguém, você é espírita, ou então ao contrário, seu marido é espírita, e você é católico, e você é evangélico, e você é budista. Como é que fica isso, né? Que direito você tem? Como é que fica? Você invade, você briga, você respeita? Como é que fica isso, né? Porque o espiritismo é a melhor coisa do mundo? Nós achamos isso, né? Nós achamos isso. Então vamos ver o que é que o Emmanuel ensina pra gente. Dos temas relacionados a grupos consanguíneos, temos a considerar um dos mais importantes para nós outros, qual seja aquele dos companheiros espíritos ligados a familiares que ainda não conseguem aceitar os ensinamentos do espiritismo. E é muito comum, né, gente? É muito comum. Uma família, às vezes, tem apenas um espírita, o restante tem 5 evangélicos, 3 católicos, um budista, um que diz que não acredita em nada, né? Isso é bastante, boa noite, Vilma. Isso é bastante comum, né? Frequentemente, os amigos incursos nesta prova recorrem ao mundo espiritual, pedindo orientação, né? Aí a gente pede ajuda mesmo, né? Oh, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? Suspiram por ambiente que lhes seja próprio aos ideais. Querem afetos que lhes incentivem as realizações, e porque o mundo espiritual lhe respeite o livre-arbítrio, contornando-lhes os problemas sem ferir-lhe a iniciativa, muitos deles entram em dúvida, balançando o coração entre o anseio de fuga e o acatamento ao dever. Se você fizer essa pergunta num grupo de mediunidade, que tenha 3, 4 pessoas que podem responder a perguntas, a dúvidas dos ouvintes, de quem está na roda da mesa, participando da reunião, o plano espiritual não vai meter o pitaco, não. Ele vai dizer para você, cada um tem um livre-arbítrio. Você tem que deixar. Como é que você faz? Aí você fala assim, meu Deus do céu, e agora? Porque é evidente que vai haver pressão, né? É evidente que vai haver pressão. Aí, na dúvida, você fica entre o anseio da fuga
e o acatamento ao dever, né? Quem é que não passou por isso um dia, gente? Quem é? Eu conheço uma pessoa que o marido dela não podia nem ouvir falar em espiritismo. Não é que ele não gostava, não é que ele não seguia, ele não podia ouvir. Mas ele não tinha nenhuma outra religião, não. Era meio, era meio na perseguição mesmo. Ela fez o evangelho no lar durante 8 anos, trancada no banheiro. Porque se ele a visse com o livro, porque a hora que ela podia era a hora que ele estava em casa, porque ela também dava aulas. Então, a hora que ela podia fazer o evangelho, e ela queria fazer em casa, ela ia para o banheiro, se trancava e fazia no banheiro. Eu tenho a impressão que eu estou falando aí para algumas pessoas que talvez saiba quem seja essa pessoa. Que ela é uma pessoa do nosso meio espírita, uma pessoa altamente influente, uma pessoa que já contou isso em diversas ocasiões para a gente. O espírita, porém, comprometido com os parentes não espíritas, permanece acordado para as realidades da reencarnação. Sabe que ninguém assume obrigações à revelia do foro íntimo e que ninguém renasce sem motivo, nessa ou naquela equipe familiar. Seja atendendo às exigências de afinidade, de escolha, expiação ou tarefa específica. Então, o teu grupo familiar não foi escolhido pensando nesse tipo de coisa. Isso são características que você vai adquirindo ao longo do tempo, que você vai traçando, vai caminhando, vai acontecendo. O espírito reencarna ou trabalha junto daqueles a quem lhe compete evoluir, aprimorar-se, quitar-se, desincumbir-se de certos encargos ou atender a programas de ordem superior. Quer dizer, você está perto dele, que eu falo marido, filho, esposa, esposo, filho adotivo, sobrinho que mora junto, sogra que mora junto, sogro que mora junto, estou dizendo núcleo familiar. Você pediu para vir neste núcleo, você pediu. Você escolheu essas pessoas, você escolheu ou para espiar, ou para evoluir, ou para aprimorar, ou para quitar-se, ou para desincumbir-se de certos encargos, ou atender programas de ordem superior. Ou talvez você teve uma imposição superior, que você não pode discutir. Alguém ligado ao seu reencarne entendeu melhor que fosse assim. Então, existe isso sim. Você fala, mas não dizem que a gente tem livre-arbítrio? Livre-arbítrio tem quem tem juízo. Quem não tem juízo não tem livre-arbítrio, né, gente? Não pode decidir sozinho. Você vai deixar uma criança decidir se ela sobe ou não na janela? Não, você não deixa. Uma criança de 8 anos, você explica, não suba porque você vai cair. Assim é a espiritualidade. Você pode estar nesta família por atendimento de ordem superior. E ordem superior você cumpre e não discute, né? Tem desse detalhe também. E por isso não dispõe do direito da deserção da oficina doméstica. Entendeu? Por isso que você não tem direito da deserção. Então, aí fica a pergunta, né? Aí vem a pergunta que não quer calar. Mas, Eliana, não está tão comum separar? Ah, não gostei muito, a gente não se deu certo, então a gente decidiu separar.
né? Que todo mundo hoje quer ter pouco trabalho, quer ter pouca desavença, quer, né? E separa logo, né? Ai, porque ele não era bom, porque ele era isso, porque ele era aquilo, ela não sabe fazer isso, ela gosta de mandar, ela é mandona, ela é isso, ela é aquilo, né? Fica aí a pergunta, fica aí a reflexão. Por isso, não dispõe do direito da deserção da oficina doméstica. Tão só porque aí não encontre criaturas capazes de lhe compartilharem os sonhos de elevação. Veja só, por esse motivo, ninguém está dizendo que alguém leva pancada e apanha e leva uns tapas na cara que não vai separar. Ninguém está dizendo isso. Ele está dizendo tão somente porque aí não encontre capazes de lhe compartilharem os sonhos de elevação. Ou seja, aquela pessoa que não consegue ter a mesma vontade que você tem de entender a espiritualidade, né? Aliás, exatamente aí na forja de inquietantes conflitos sentimentais é que se edificará para a ascensão a que aspira. Já está dando para entender que é oficina, né? É oficina. Cônjuge difícil, pais incompreensivos, irmãos enigmas, filhos problemas, constitui na Terra o corpo docente de que necessitamos na escola familiar. Com eles e por eles é que avaliamos as nossas próprias claudicações de modo a corrigi-las. Claudicar é o quê? Quando você, né? Quando você tropeça, quando você vê que você não está aguentando. Indiscutivelmente, em explanando assim, não induzimos companheiro algum a compartilhar criminalidade em nome da obrigação. Pô, você casou com uma pessoa, ele é criminoso, você é obrigada a ficar com ele? Mas lógico que você não é obrigada. Você vai ficar lá para você levar um tiro, para você começar a ter relações com gangue, com... Não é isso que ele está falando, né? Ele não está falando disso, né? Porque estejamos vinculados a alguém, não estamos constrangidos à insensatez que esse alguém se decide a cultivar. Bom, ele opinou, ele decidiu por ser assim. Eu não preciso compartilhar. O que eu preciso compartilhar é se eu chamei para aquilo que eu entendo e para aquelas virtudes que eu já angariei e que eu estou à procura, com aquele mundo espiritual que eu estou querendo estar. Se a pessoa não quer, estamos falando já de adulto, nós não estamos falando de criança. Criança até 7, 8 anos são nossas responsabilidades, é outro departamento. Nós estamos falando de adultos. Nós estamos falando de alguém que já decide pela religião que quer seguir. Agora, enquanto crianças, a gente é responsável, tá? Desejamos unicamente ponderar que não é razoável abandonar ou interromper ajustes edificantes sem que a nossa consciência esteja em paz com o dever cumprido. Bom, percebeu que a coisa não é tão para lá e nem para cá. Quantas mães, quantos pais
vendo filhos, irmãos, parentes queridos no erro e não se afasta deles. E não se afasta. Porque optam por ficar, por compromisso. É um compromisso dela. Ela entende que isso é certo. E a gente não deve nunca nem criticar, a gente não deve tecer julgamentos, né? Desejamos unicamente ponderar que não é razoável abandonar ou interromper ajustes edificantes sem que a nossa consciência esteja em paz com o dever cumprido. Quer dizer, se eu entendo que o que eu fiz, o que eu podia fazer e o que estava ao meu alcance já está cumprido, então eu vou deixar a criatura ir embora. Mas se eu entender que eu ainda preciso ajudar, eu fico. Vai depender de quê? Da nossa consciência. Sempre que nos reconheçamos desambientados na família do mundo, à face dos princípios espíritas que os entes queridos não se mostrem, de imediato dispostos a abraçar, estamos na posição do devedor entre credores vários, com a valiosa possibilidade de ressarcir nossos débitos, ou na condição do aluno em curso intensivo de burilamento individual, com a bendita oportunidade de adquirir atestados de competência em diversas lições. Eu acho que, resumindo a lição, Emmanuel está dizendo assim, olha, cuidado, pesa bem essa consciência sua, né? Porque abandonar talvez seja mais fácil. Ficar é a bendita oportunidade de adquirir atestado atestado de competência em diversas lições. Quer dizer, se a gente está numa escola, uma lição está difícil, e a gente diz, essa lição aqui, eu já passei de ano, eu não preciso resolvê-la. Eu não vou resolver, não. Eu vou jogar para lá, certo? E não resolvo. E era justamente aquela que ia te dar atestado de competência, né? E aí talvez você seja convidado a refazer aquela lição. Então, essa relatividade do nosso livre-arbítrio é um caso a se pensar. Porque como nós somos extremos julgadores, nós temos uma competência para julgar que é fora de série. Nós somos sábios para julgar, né? A gente vive dizendo assim, tá certo, eu fiz tudo o que pude, não deu para fazer mais, acabou. Problema dele agora. Né? E a nossa consciência está aliviada, né? E o Espiritismo, a doutrina espírita, toda essa obra espírita vem nos convidando a refletir melhor sobre a amplitude desse livre-arbítrio, né? Tanto para deixarmos um filho em casa até 30 anos, protegendo-o, sem que ele vá para a vida viver o que ele tem que viver, quanto para você dizer, eu fiz o que pude, agora está em suas mãos,
e aquela pessoa ainda precisava do meu braço, ainda precisava da minha mão. Quer dizer, percebe que a coisa não é tão, não é uma coisa concreta, não é uma decisão concreta, é uma decisão relativa. Livre-arbítrio não é uma coisa que, problema dele, nem tô. Cuidado, 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 porque as lições do Espiritismo, todas elas vêm nos dizendo, todos temos o livre-arbítrio, mas também vivemos e reencarnamos num mundo de expiações, onde a gente veio com a capivara do tamanho de uma semana. Tem coisa para espiar, tem coisa para acertar, tem coisa para arrumar, tem coisa para sacudir a poeira, tem lição de tudo quanto é jeito. E ficar desperdiçando é uma opção. É uma opção. Mas é uma semeadura. E a gente precisa ter muito cuidado com a semeadura. Entendeu? A gente tem que ter muito cuidado com a semeadura. Ai, mas é tão bom ficar à toa, de perna para cima, sem pensar em nada. Ou se é gostoso. Mesmo porque você veio aqui de férias, não é? Você está aqui passeando. Então, bom mesmo é ter tudo às mãos, é não lutar por nada, é fazer corpo mole. Se ele faz, deixa ele fazer, né? Deixa ele fazer. Ele quer fazer mesmo. Então, você percebe que esse livre-arbítrio não é assim tão livre assim não, né? Então, nós já estouramos o nosso horário. Ficou a lição do André Luiz, para complementar essa lição 38, que são pontos perigosos para os pais. Mas a gente pode continuar na outra aula, a gente, ao invés de começar na lição 30, na lição 39, a gente volta na 38 e conversa sobre pontos perigosos para os pais, que é uma orientação do André Luiz para os pais, né? Também puxando a nossa orelha, né? Sobre filhos. O assunto ainda é assunto familiar. Mas o nosso horário terminou, vocês podem ter compromissos, então que Deus os abençoe. Que durante a noite vocês continuem tendo um sono útil. Peçam ao anjo da guarda de cada um que os leve para lugares onde vocês possam ouvir ou participar de algum trabalho ou participar de algum ensinamento, de alguma palestra, ou então prestar alguma ajuda, porque a espiritualidade não para. E nós, afastados do corpo, que precisa descansar, que o nosso corpo físico precisa do descanso, mas o nosso espírito pode sair. O nosso espírito pode sair, pode ir trabalhar, né? Então, que todos peçam esse sono útil e que vocês obtenham essa graça. Sono útil para ir para lugares bons, lugares onde vocês vão aprender ou ser úteis. Porque se você deixar muito à vontade o teu espírito, ele vai para onde ele tem afinidade. E aí, como a gente não conhece muito bem quais são os nossos verdadeiros afetos, os desafetos, e algumas afinidades nossas são meio duvidosas, é meio perigoso, né? Você ir parar num lugar que não é o ideal, né? Então, que vocês façam o sono útil, que Jesus os abençoe, que Maria de Nazaré esteja presente em suas vidas e em seus lares. Muito obrigado pela oportunidade
e que amanhã estejamos juntos na meditação, na oração, para que a gente vibre positivamente por todos aqueles que estejam necessitando. E amanhã eu quero falar sobre um tema também, eu quero continuar naquele tema que a gente continuou, porque nós temos o hábito de rezar só por quem nós amamos, não é? E depois eu disse que eu pensava que nós precisávamos discutir o tema de começarmos também a orar por quem nós não amamos assim tanto, né? Pelos nossos desafetos, precisamos disso. E vamos continuar esse assunto amanhã. E parar de fazer lista de petitório nas nossas orações, né? Senhor Jesus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, me traz isso, eu estou precisando daquilo. E nós vamos falar sobre isso e vamos fazer vibração e vamos pedir por quem precisa e ponha os nominhos de quem está precisando de orações nossas, de familiares, de gente doente, de família sofrendo. E amanhã é o nosso dia. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite, muito obrigada.